Olá, bem-vindo ao Doula Thinking Podcast. Nossa missão é ver o florescer de uma nova geração de mães que se preparam e vivem a maternidade de forma integral, alinhando o espírito, a alma e o corpo. Eu sou sua host, Nathalie Rodrigues, administradora, doula e mãe do Theo e da Emily. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Olá, gente! É Nathalie aqui novamente e hoje a gente tem uma convidada muito especial para falar com vocês, a doutora Karen Cupertino. Ela me acompanhou durante a gestação da Emily e hoje ela está aqui para conversar com a gente um pouquinho sobre os aspectos que a gente deve levar em consideração quando a gente quer engravidar, né? A preparação para a gestação. Muito bem-vinda, doutora Karen. É um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu de ter sido convidada. Estou muito feliz, com essa oportunidade de a gente poder conversar sobre a preparação, a maternidade, tudo que envolve esse momento que é muito especial para todas as mulheres. Fala um pouquinho para a gente sobre você, sobre a carreira. Eu sou formada em medicina, há 23 anos, tempo, E sou especializada em ginecologia e obstetrícia. E o meu foco é o parto. E a oportunidade da mulher escolher como, onde e o seu filho vai nascer. Então, o respeito à escolha e ao protagonismo da mulher. E eu tenho 4 filhos, Então, apesar de não ter tido a oportunidade da escolha, eu tento proporcionar isso para as outras mulheres que eu acompanho. Muito legal. Mas me diz, doutora Karen, como que a mulher que está nos ouvindo, que está se preparando para a gestação, o que ela deve levar em consideração hoje? Que tipo de exames ela pode começar fazendo? O que ela pode já ir se prevenindo, se preparando para a chegada de um novo bebê? Então, o que a gente sempre orienta a mulher é que numa idade reprodutiva é fazer os exames anuais, Então, é o preventivo, é a ida ao ginecologista todo ano. E não existe, a princípio, um preparo especial, Toda mulher está capacitada a gestar. Dependendo da idade ou de que ela tem alguma intercorrência, que aí a gente tem uma outra abordagem em relação a essa preparação. Entendi. Então, assim, qual idade, mais ou menos, ela poderia ter questão do cuidado maior com relação à fertilidade e tudo mais? A partir de que idade? Então, todos os órgãos orientam que até 35 anos não existe uma preocupação numa preparação para essa gestação. Após os 35 anos, é fisiológico a diminuição da reserva ovariana, a probabilidade de uma gestação espontânea. Então, depois de 1 ano de tentativa, de engravidar, que a gente passa a pensar em pesquisar se existe alguma intercorrência, alguma coisa que a gente possa interferir para ajudar ao objetivo da gravidez. Entendi. Então, assim, a mulher parando de tomar um método contraceptivo, então, assim, a partir do momento que ela para, o ideal seria que ela engravidasse até 1 ano. Não engravidando nesse período, que ela deveria tomar cuidado e questão de procurar um atendimento específico. Isso. Aí a gente orienta que ela procurasse o ginecologista para ele fazer uma pesquisa básica e, dependendo do que tiver de achado, procurar um especialista em reprodução humana. Entendi. Então, aí, no caso, ela teria que ser direcionada para um médico especializado nisso, em reprodução humana. Entendi. E eu sei que, assim, esse processo de preparação para a chegada de um bebê gera muita ansiedade na mulher. Geralmente, a mulher, ela fica muito tensa, ela fica na expectativa de a menstruação atrasou 1 dia, atrasou 2 dias, eu já tenho que correr e fazer o exame. Você acredita que a ansiedade, ela pode atrapalhar e interferir a questão da fertilidade? Pode, porque nós somos mulheres cíclicas, Então, a gente produz hormônios de uma maneira cíclica. Então, tudo que tiver externo pode interferir nessa produção, nesse feedback hormonal que a gente possui. Então, por isso que a gente sempre orienta, assim, que não é na primeira tentativa, você pode até engravidar na primeira tentativa, mas não é o habitual engravidar na primeira tentativa. Então, a gente dá essa tranquilidade nas orientações de uma consulta comum, que
que a mulher ela teria um período normal para engravidar, até mesmo porque a probabilidade de gravidez para um casal que não tem nenhum tipo de problema, tendo relação no período fértil, é só de 20%. Então, não é uma coisa tão fácil engravidar como todo mundo pensa, né? Então, assim, essa coisa do período, se eu não engravidar no primeiro mês eu tenho um problema, isso não é verdadeiro. Então, o ideal é que, assim, quanto mais informação, que eu acho que também isso faz parte da própria preparação para a gestação. Quanto mais informação você tiver antes, durante e após o parto, acaba te ajudando a ter uma maternidade mais leve, mais tranquila. Eu acho que, assim, pelo menos para mim, me ajudou muito a questão de... Eu engravidei. Antes de engravidar, eu não me preparei tanto em termos de conhecimento, né, a respeito disso, mas durante a gestação, ter o conhecimento sobre tudo que poderia acontecer, tudo que poderia estar ligado à gestação, fez muita diferença para mim. Mas fala um pouquinho pra gente a respeito das mudanças que acontecem no corpo da mulher quando ela engravida, em relação ao humor, aos hormônios, assim, quando ela engravida, durante a gestação, que tipo de comportamento é normal, até para os papais que podem estar nos ouvindo também entender um pouco mais a mulher grávida. O que a gente sempre fala, assim, que todo mundo que convive com a mulher gestante tem que ter muita paciência. Porque a oscilação de humor, ela é fisiológico. Não é uma coisa que você possa controlar, né? Algumas pessoas até falam que é uma TPM bem piorada, né? Então, assim, é ter paciência. É construir a rede de apoio desde do beta positivo, né? Do exame positivo. Então, você vai poder... ter tristeza, alegria, são muitos sentimentos misturados. Então, essa coisa do medo, da incerteza. Eu acho que assim, o que é muito presente na gestação é que você não tem muito controle das coisas que acontecem. Você tem a possibilidade de planejamento, né? Então, por isso você faz um bom pré-natal, por isso você busca informação. Mas isso não te garante o que realmente vai acontecer, o controle da situação. E abrir mão do controle, eu acho que é o primeiro passo para você ter uma maternidade mais feliz. Sim. Porque você não vai definir como seu filho vai ser e você não vai definir como sua gestação vai ser. Isso é verdade. Durante a gestação, tudo, né? A gente já falou em alguns episódios a respeito da imagem. Tudo muda durante a gestação. Eu acho que a gente tem que aprender um pouco sobre contentamento, sobre a gente estar feliz, sobre estar vivendo aquele momento. E realmente, quando a gente pensa em controle, a gente quer ter controle sobre tudo. Sobre o tanto que a gente engorda, sobre o tanto que a gente vai comprar de material para os filhos, de enxoval, em relação às roupas, em relação ao parto, que é uma questão que é muito forte durante a preparação, né? E tudo isso faz com que a gente queira ter o controle, mas a maternidade, ela vem nos ensinando, pelo menos pra mim, ensinou a duras penas que a gente não tem controle absolutamente sobre nada. Então, me diz uma coisa. A partir do momento que a pessoa engravida, que tipo de preparação ela deve ter? Deu positivo. Qual o primeiro exame que ela tem que fazer? Quais são os exames durante tanto do primeiro até o último dia de gestação? A gente divide a gestação em baixo risco, médio ou alto risco, então isso daí vai determinar como que vai ser esse acompanhamento de pré-natal. A gente falando de uma paciente de baixo risco, né, que seria a maior parte da população, a gente vai dividir a gestação em 3 trimestres. O primeiro trimestre, segundo e terceiro. O primeiro trimestre, a gente colhe os exames iniciais, que seria uma triagem para a gente ter certeza de que aquela paciente não tem nenhuma patologia que possa se agravar durante a gestação. Então, são exames básicos, hemograma, glicemia, algumas sorologias, exames de urina e um primeiro ultrassom para poder datar a gestação. Entendi. Datando essa gestação, aí a gente vai fazer aquela famosa conta da data provável do parto. Entendi. E essa primeira ecografia, ela geralmente é feita com quantas semanas? 8? Ou na semana que a pessoa descobre que está grávida? Como é que é? Então, no meu consultório, a minha prática, eu acabo acompanhando de acordo com o beta, porque um beta abaixo de 1000, eu não vejo saco gestacional. Então, eu não incentivo que a paciente faça uma ecografia antes disso, porque aí vai criar a ansiedade de não ter visto um saco gestacional, de achar que talvez ela não esteja realmente grávida.
Então, assim, uma primeira ecografia até 8 semanas seria o ideal para poder datar. Porque com 8 semanas a gente já vê embrião, já vê batimento, então já é uma ecografia tranquilizadora. Entendi. Né? Depois disso, a gente só vai colher exame de sangue, exame de urina no segundo trimestre. E depois no terceiro trimestre. Ecografia já é uma coisa muito pessoal. Não existe uma normativa de tem que fazer tantas ecografias, X ecografias. Isso vai depender realmente da dinâmica do casal, e principalmente num primeiro filho. Aqui no Brasil, as pessoas gostam de fazer ecografias mensais para poder ver o bebê, se está tudo bem, principalmente porque no começo, nesse primeiro trimestre, você não sente ainda a movimentação fetal para poder ter tranquilidade. Então, assim, tem mulheres que vão ter sintomas e aí vão ficar tranquilas porque estão enjoando, porque estão com dor de cabeça, e aí elas estão com aquela confiança de que a gestação está indo. E a gente sabe que o fato de não ter nenhum sintoma também não quer dizer que tenha algum problema. Aliás, até para quem não tem sintoma no começo, é uma gestação mais tranquila. Sim, né? Que geralmente vem com enjoo, vem com sono absurdo. Mas em termos de ecografia, as principais seriam as 2 morfológicas e uma ecografia de terceiro trimestre. Então, seriam um total 3 ecografias do pré-natal inteiro. Mas aqui a gente acaba fazendo muito mais do que isso. Entendi. Até porque eu já acompanhei, né? Tive 2 gestações. Eu lembro que da Emily, eu queria, no primeiro trimestre, eu queria fazer várias. E depois eu fui lendo e fui entendendo que eu não precisava ficar fazendo aquele monte de ecografia, que aquilo gera em nós mais ansiedade e tudo isso vem, acho que não faz tão bem. Pelo menos no meu caso, como mãe. Eu acho que o básico que o médico puder pedir para que a gente se sinta confortável de estar tudo bem, eu acho que é o necessário. Eu sei que tem mães que gostam de comprar até aquele, eu não sei como sonar, se chama, né? Um sonar para ficar ouvindo, se o bebê se o batimento cardíaco tá ok, enfim. Eu acho que é muito pessoal também, mas... Eu acho que o ideal do pré-natal é individualizar. Então, assim, é o perfil de cada casal. Né? Então, assim, se o casal ele tem a necessidade de fazer mais ecografias para se sentir seguro, eu acho que não existe um problema, porque existem estudos que mostram que não tem nenhum malefício para o bebê. Entendi. Né? Mas se o casal, ele às vezes tem uma conexão boa com a criança na movimentação, tem essa tranquilidade de que, essa confiança de que o que tiver que acontecer, né, na maior parte das vezes está mais na mão de Deus do que na mão do próprio profissional, às vezes ele vai ter uma tranquilidade de fazer o que é obrigatório e essencial. Entendi. Mas é muito individual para Natal. Entendi. E também falando sobre o primeiro trimestre da gestação, eu acredito que seja, pelo que eu já ouvi, que seja comum a perda da primeira gestação, de mulheres que, dependendo da idade, enfim. O que você pode falar sobre isso? O que pode ser normal, o que não pode? Até para deixar as nossas ouvintes um pouco mais tranquilas. Como eu disse, assim, que a gestação você não tem controle. Então, assim, o que depende da mulher e o que depende do profissional? Fazer os exames necessários, ter uma boa alimentação, se existir a possibilidade, fazer um exercício físico, né? Ter uma gestação tranquila. Mesmo com todos, assim, esses cuidados, as intercorrências, elas podem acontecer. Então, no primeiro trimestre, você pode ter uma perda. No segundo trimestre, pode ter um parto prematuro. Você pode desenvolver uma pré-eclâmpsia, uma diabetes. Então, assim, eu acho que quando você engravida, você tem que estar aberta. E se preparar, E se preparar para o que vai vir. E que não está na sua mão. Sim, né? Então, eu acho que esse é o grande exercício da maternidade. Porque cada etapa você vai ter um desafio diferente. Né? A gestação é um período que você vai ter um desafio, a primeira infância, outro desafio, a adolescência, a fase adulta. Né? E aí tentar se preparar da melhor maneira possível. Sim, emocionalmente, para lidar com cada fase, né? Isso, e fazer o que está dentro do seu alcance, né? Então, assim, não existe essa coisa de, mas eu fiz isso e eu causei aquilo. Na maior parte das vezes, não. Mesmo que você tenha uma boa alimentação, você pode desenvolver uma diabetes. Se você não tiver uma boa alimentação, não, obrigatoriamente você vai desenvolver uma diabetes. Então, assim, nem tudo está nas nossas mãos. Entendi. Né? Então, eu acho que essa é a grande lição
que a mulher tem, né, na maternidade. Sim, a questão novamente do controle, né? Mas o que você poderia falar pra gente, para as pessoas que estão ainda no primeiro trimestre, que correm um risco um pouco maior de perder o primeiro bebê? Quais são as orientações que você daria, assim, de início? Tem muitas mulheres que me perguntam por conta da dolagem mesmo. Se conta ou não conta? Se conta ou não conta pras pessoas. Já tive caso de amiga que contou, de espalhar nas redes sociais e veio a perder realmente o bebê. Já tive casos de pessoas que espalharam pros amigos, enfim, teve toda essa frustração. Então, meu conselho sempre é conte depois das 13 semanas. Eu a princípio, acho que tudo é possível acontecer numa gestação. Sim. Até 12 semanas, quem mantém a gestação é o ovário. Então, você tem muito mais chances de ter alteração hormonal do que ter um problema placentário. Depois de 12 semanas, é a placenta que mantém a gestação. Eu acho que depende muito da dinâmica do casal e como que você vai lidar se você tiver uma intercorrência. Então, assim, porque uma perda no primeiro, no segundo ou no terceiro trimestre... É uma perda. Sim. Né? Então, assim, se você por exemplo, é o primeiro neto, é o primeiro sobrinho, é o primeiro tudo, e aí a família vai ficar muito em cima e você não vai conseguir fazer as coisas e tal, talvez fosse melhor você esperar para contar. Uhum. Mas se para você, assim, já tive uma amiga que perdeu, sei que isso a gente não fala normal, mas é habitual e eu vou lidar bem com isso, eu não vejo problema de contar. Contar e compartilhar. Né? Eu acho que vai muito mesmo da maturidade. Eu acho que nós não estamos preparados para lidar com perdas, né? Não. Então, assim, a gente tem que fazer a autoavaliação. Será que eu tenho maturidade para contar? E se acontecer alguma coisa, eu vou ter maturidade para sustentar o que vier a ocorrer? Se sim, acho que aí tem a liberdade. Apesar da gente nunca estar preparado para lidar com essas situações, né? E eu acho que também o problema maior é que as pessoas ao redor não estão preparadas para o acolhimento. Sim, né? sim. Então... Acha que a mulher, porque é poucas semanas de gestação, elas não apoiam. Não, mas você engravida logo. Tipo, tem sempre essas frases que, se você tá ouvindo e você não tá grávido, ou você não engravidou e está próximo de pessoas assim, por favor, não fale essas coisas. Tem toda uma expectativa que é gerada na mãe antes de gerar o bebê. Sim. Então, o fato dela perder, como a doutora Karen falou, não importa em qual situação está, qual período está, é uma perda. Então, é realmente estar aberto a acolher essas pessoas que vierem a passar por esse tipo de situação, né? Então, assim, pra gente finalizar agora, eu queria que você compartilhasse um pouquinho de como você se preparou, do que você poderia indicar para as meninas que estão nos ouvindo agora, que estão querendo engravidar, quais uma síntese e uma palavra-chave, assim, que você poderia passar para elas. Eu tive 2 gestações, né? Uma gestação única. Eu tenho uma menina mais velha de 8 anos e tive uma gestação trigemelar, que são agora os meus últimos filhos, né? Que tem 1 ano e 6 meses. Das 2 gestações, a minha preparação foi tentar ter hábitos saudáveis antes de engravidar. Então, ter uma boa alimentação, dentro do possível fazer exercício físico, é uma coisa que para mim é meio difícil por causa da dinâmica do meu dia a dia, né? E tentar, dentro do possível, acolher a gestação, né? Então, essa coisa do contato com o bebê, assim, o antes, quando eu quis engravidar, eu já tinha certeza que isso ia acontecer e, assim, planejava já. E durante a gestação, a conexão muito grande com os meus filhos. Então, acho que, assim, a maior preparação é o desejo de gestar e não romantizar a gestação nem a maternidade. Entendi. Porque, novamente, vem aquele tema do controle, né? A gente quer ter o controle, então a gente quer romantizar, achar que tudo que as pessoas postam nas redes sociais são reais, as coisas são verdades. E, na verdade, cada maternidade é única, cada filho é único. Eu tenho paciente que, assim, adora gestar, outros que não gostam de gestar, que gostaram de parir, né? Essa coisa da conexão com o filho é uma coisa que, assim, só tive essa conexão depois que nasceu, eu tive antes. Então, assim, cada um vai ser de um jeito diferente. Então, assim, se permitir, né? Sentir a sua gestação da maneira que ela está sendo. Entendi. Novamente, a questão do contentamento, né? De estar bem, estar feliz, assim, ou feliz ou triste, porque às vezes a gente vai passar por esses momentos também de tristeza. Isso também faz parte do nosso acolhimento e do nosso auto-amor, né? Da gente realmente, eu tô triste agora, eu não posso permanecer na tristeza, mas eu posso me permitir ter tristeza em alguns momentos.
Porque a gestação sempre, aos olhos dos outros, parece, a mãe tem que estar plena, tem que estar feliz. Ela não tem que estar. Ela tem que se acolher nos sentimentos que ela tiver durante a gestação. Muito obrigada, doutora Karen, por esse bate-papo. Tenho certeza que as palavras ditas vão ser úteis para elas em algum momento. E é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio. Até mais!